Tudo bem? Como é que vocês estão aí na grande quarentena? Tudo jóia? Eu fiz esses slides aqui para a gente começar nossos estudos em AD. Conversar um pouquinho, depois eu vou tirar minha câmera aí. Isso é só para vocês lembrarem do meu rostinho, não esquecerem de mim. Né? Continuo bonito, belo, gostoso. Então, esse primeiro momento aqui, só para desejar a vocês bom estudo, é só um momento, EAD é só uma fase que a gente vai passar, então não fiquem tão preocupados quanto a isso, né? O importante é vocês estarem sempre estudando, o EAD é só um método, não é um modelo de ensino que a gente vai seguir depois, a gente sabe, estamos agora cada vez mais sabendo quão importante, né, a aula presencial, a troca de informações e interações. Então, tudo tem um lado positivo e negativo. O negativo em AD é essa distância que a gente tem, essa falta de troca, que, alternadamente, né, a gente consegue essa troca nos fóruns de discussão, no chat que porventura marcar. Todas as atividades que vocês devem fazer estão lá explicadas na carta de navegação. Então, se você tiver alguma dúvida, como eu vou ser avaliado, qual atividade que tem que fazer, o tempo de entrega, quanto tempo eu tenho que estudar, está tudo na carta de navegação. Então, não esqueçam de olhar lá, tá? No mais, eu quero muito que vocês fiquem atentos com o momento que a gente está passando, né? A biologia explica muita coisa disso, mas a sociedade como um todo está respondendo, uma parte dela, uma boa parte dela, respondendo como nada, que isso não é nada, tal. Nós estamos passando um momento muito difícil, né? Biologicamente falando, um problema na saúde muito grave, e a gente não pode deixar isso passar batido. A gente não pode ser pessimista, mas a gente tem que ser realista. Portanto, todas as coisas que vocês querem saber, o que vocês vão seguir, é sempre pela ciência, né? A gente tem que entender isso. Porque a ciência é melhor? Não, porque ela explica o momento que a gente está passando. Ela explica como o vírus age, como o vírus pode ser combatido, ainda que não exista nenhum meio hoje, né? Cada corpo vai reagir de um jeito. Então, você pode passar por esse vírus, independente da idade, do que for, você pode passar por esse vírus sem problema algum, você não vai ter nenhum sintoma, ou você pode morrer por causa disso. Então, é preocupante nesse sentido. A gente não sabe quais são os métodos de tratamento ainda, que são mais eficazes. Então, por isso, ficamos em casa, ficamos resguardados, não temos contato para a gente não proliferar esse vírus rapidamente. Ele vai proliferar, isso é óbvio, não precisa nenhum mestre falar isso para vocês. Ele vai se espalhar, só que agora ele está se espalhando muito rápido e o sistema de saúde, como vocês sempre ouvem falar aí, não vai dar conta. Então a gente tem que ficar em casa para que esse vírus, ele demoradamente, ele infecte as pessoas, né? E principalmente aquelas pessoas que vão ter maiores problemas e gravidades, elas consigam, depois que ficarem doentes, depois que tiver um período aí afastada, que já tiver algum tratamento. Então a gente precisa com que esse ciclo de infecção demore um pouco, para que o sistema de saúde dê conta dele, tá? Então, é um vírus normal, ele não tem grandes coisas, o problema é que ele acarreta, ele infecta as pessoas muito rápido, ele tem sintomas que ainda não dá para se combater, né? Precisa de respiradores, tal, nos casos mais graves, e é a importância disso. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos, né? Eu vou sair para ir jogar bola porque eu estou com um saco cheio de ficar em casa. Não existe isso, né? Você saiu de casa, você está correndo o risco de contaminar outras pessoas ou de se infectar. Então, cuidado, né? Não vamos passar por esse momento histórico sendo um grande babaca, né? Como tem muita gente aí e a gente não pode deixar a babaquice se proliferar, tá? É a mensagem que eu tenho para vocês. E em um novo período aí, um novo mundo que está se formando, acho que a gente vai conseguir se reencontrar e a gente vai discutir muito mais, né? O jeito que vai acontecer as coisas, a gente vai ver como acontece, certo? Então, para a gente começar, nós vamos começar a EAD aí vendo ciclos biogeoquímicos, né? Nós vamos entender
como os elementos químicos estão no ambiente e como eles passam pelos seres vivos, tá? Esse slide não é uma aula explicadinha, tudo certinho, é para vocês terem uma noção do que cada ciclo tem de importância, onde vocês vão ter que usar os outros recursos que eu estou disponibilizando para vocês estudá-lo, tá? Então, esse slide é só uma orientação daquilo que vocês têm que observar nos estudos de vocês, tá? Qualquer dúvida, tem lá o fórum, vocês a qualquer momento podem colocar lá suas dúvidas, assim que possível eu vou respondê-las no decorrer da semana aí, tá? Nos dias. Tudo certo? Esse primeiro módulo, então, ciclos biogeoquímicos. Se preparem para uma aventura e lá vamos nós. Vou tirar meu rosto aqui, porque ninguém merece ficar olhando para mim, mas a minha voz continuará aqui para vocês se deleitarem nos estudos de vocês. Beijo do gordo, bons estudos. Fica em casa. Momento autoajuda. Você vai ter esses momentos ao longo dos slides. Bons estudos. Então, bora começar aí a entender o que é um ciclo biogeoquímico, ou, na verdade, os ciclos biogeoquímicos, né? Então, temos lá elementos químicos que fazem parte dos seres vivos, carbono, hidrogênio, oxigênio, né, nitrogênio, vários nutrientes, e eles estão no ambiente. A gente vai estudar agora, o que a ecologia estuda, é a interação, né, entre o ambiente e o ser vivo. Como que esses seres vivos captam esses elementos químicos, o que eles fazem no nosso corpo e como a gente devolve esses nutrientes, essas substâncias para o ambiente, tá? E aí, por que biogeoquímico, né? Então, bio, porque está relacionado com seres vivos, né? Como esses elementos passeiam pelos seres vivos, independente quais sejam eles, né? Pode ser o ser humano, outros animais, pode ser vegetal, pode ser bactéria, pode ser fungo, né? Pode ser qualquer um ser vivo. Geo, porque esses elementos químicos fazem parte da natureza, fazem parte de rochas, estão na água, estão na atmosfera, então eles estão em todos os elementos que a gente tem presente aqui no planeta Terra. E químicos, obviamente, porque eles são elementos químicos e tem que ser estudado nessa esfera também, certo? Os ciclos, então, eles podem ser hidrológico, que é o ciclo da água, que vocês até já estudaram, né? Bem simples, né? A água evapora, se condensa e cai de novo no planeta, tal. Isso é importante, é um ciclo razoavelmente fácil. Depois a gente tem os ciclos gasosos, carbono e oxigênio, eles estão praticamente ligados, né? E também o ciclo do nitrogênio. E depois os ciclos sedimentares, e como exemplo aí tem fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, potássio, dentre outros, né? Que a gente vai ver, no geral, eles se comportam mais ou menos iguais, tá? Então, galera, para a gente entender o ciclo da água, né, que vocês já estudaram, só para a gente voltar a algumas discussões importantes, né? Então, a água que está no nosso planeta, ela sempre esteve, né? Desde quando o planeta foi formado, que surgiu a água aqui que se condensou, formou o oceano e tal, é a mesma água que a gente tem hoje. Não se cria mais água, né? Ela evapora, volta e assim vai. Então, a água que está em você hoje, olha só que coisa maravilhosa, né? De repente ela já teve num dinossauro, ela já teve numa bactéria, ela já fez parte de um oceano, né? Olha como o mecanismo biológico é interessante aí na história do planeta Terra, né? Essa água ela perambulou por todos os organismos, sei lá para onde ela andou, né? A água que estava em mim podia estar num inseto em algum momento, podia estar num verme, numa planta, né? Fazendo fotossíntese lá, e essa água continua aqui. Então é super importante isso, né? A evaporação e precipitação é um processo natural, então ele faz parte intrínseco do estudo da água, né? E é um ciclo de renovação natural, como eu disse para vocês. Aí aqui a gente tem todo o ciclo hidrológico, né? Vocês vão acompanhar aí com mais detalhe, vão ver a parte teórica também, vão ler sobre e vão entender como que esse ciclo acontece. No geral, o que eu já falo aqui para vocês, que eu já deixo
claro aqui, olha só os processos que vocês têm que se atentar, né? Evaporação, água do estado líquido passando para o estado gasoso, através do aumento da temperatura. Só que quando a água sobe, ela tende a se resfriar, né? Porque o calor da Terra aqui faz com que ela evapore, conforme ela vai se distanciando do planeta Terra, ela tende a se resfriar. Se resfriando, ela vai formar bolsas de água na forma líquida. É o processo de condensação. A nuvem não é uma fumaça, não é algodão, né? É água no estado líquido. Quando essas gotículas se juntam, a gente tem a chuva, também chamada aqui de precipitação, né? A precipitação nada mais é do que a chuva. E aí ela vai ter vários caminhos, né? A gente tem aqui a evaporação que acontece no ambiente terrestre também, né? Em rios, em lagos, represas, o que for. A gente tem um processo, como que essa água sobe para a atmosfera também, um processo chamado de transpiração, que a gente, por exemplo, elimina a água através do suor, a nossa transpiração. Os vegetais têm um sistema chamado de evapotranspiração, muito importante para eles, porque é a água que sai através do processo fisiológico deles lá das plantas. Choveu essa água, ou não chove, não, ela vira neve, mas ela pode seguir vários caminhos, tentar fazer uma seta mais ou menos aqui, né? Ruim pra caramba. Ela pode virar neve se a temperatura estiver muito fria, obviamente, né? O degelo vai formar represas, rios e o que for. A gente tem a infiltração da água, ou o escoamento da água, ou a lixiviação, que quando a água escoa aqui na parte superficial, né? Essa água que está no planeta Terra, ela pode formar água subterrânea, aquíferos, lençóis freáticos, né? E depois ela pode ir para o oceano ou ser incorporada para os seres vivos. Então, esses são os caminhos da água aqui. Lembrando, se a água evapora lá no oceano e chove lá no próprio oceano, ou seja, o ambiente é pequeno, né? A distância é pequena aí, a gente tem um pequeno ciclo da água. Quando ela faz todo esse processo aqui, a gente tem o grande ciclo da água, tá certo? Bom, agora é com vocês aí. Se vocês entenderam lá, vocês voltem no slide anterior ou no material que vocês estiverem estudando e tente completar esse ciclo aqui, né? Tá bem simplesinho, bem facinho, mas o mais importante é a gente conseguir entender em que fase acontece essas informações. Então, para cada espaço aqui que vocês estão vendo em branco, vocês coloquem uma dessas palavras, tá? Então, se você souber direitinho o que está acontecendo aqui, você já lembrou do ciclo da água, que na verdade vocês já estudaram isso em outro momento lá no ensino fundamental, tá certo? Como exemplo aqui, vou falar, qual que é o que aconteceria, o que eu escreveria aqui nesse espaço? A água caindo, então não tem chuva aqui. Qual outra palavra que eu uso para chuva? Precipitação. Então, aqui seria o espaço da precipitação. Tá? Então, bons estudos aí e façam tudo corretamente. Tá bem facinho. O ciclo da água é bem simplesinho, né? Bom, nesse slide aqui, a gente tem como se fosse um glossário, né? Que nem eu sempre falo na sala para vocês fazerem no caderno de vocês aí. Sempre anotar as palavras para se acostumar com elas, né? Então, aqui, caso vocês precisem retornar aqui para lembrar de alguma palavra, está lá o que cada uma delas significa aí no ciclo da água e nos outros ciclos também, caso a gente venha estudar. Como efeito das atividades humanas, então, a gente tem grande retirada de água doce, né? Não falta água no planeta, o que falta é água potável, né? A gente tem problema de falta de água potável, porque a água, como tem o ciclo da água, ela está sempre aí, né? Só que ela está poluída, ela está sendo usada para fins industriais, agrícolas e tal, e a água doce que a gente pode beber é que está em falta, né? Tem um problema aí no planeta, tá? Muito importante isso. Outra coisa, remoção da vegetação que causa erosão do solo, né? Dificulta a entrada de água subterrânea, e depois poluição das águas superficiais subterrâneas,
que é um problema mundial gravíssimo, né? Pare e reflita. Estudar é crescer em silêncio, né? É você deixar você melhor sozinho, né? Você só aprende aquilo que você quer aprender. Então, momento de autoajuda aí para vocês. Beijo do gordo. Ciclo do carbono, pessoal. Então, a gente sabe que o carbono ele pode estar lá no gás carbônico, ele pode estar na glicose, né? Em outras moléculas aí. Então, ele passeia por um monte de elementos, aí, de substâncias que estão nos seres vivos. Então, é importantíssimo o ciclo do carbono. A gente já viu alguma coisinha sobre fotossíntese, mas vai ter uma importância geral aí no ciclo dele, tá? Então, componente básico de carboidrato, lipídio, proteína e do DNA, ou seja, é uma molécula orgânica, está em tudo que tem vida, tem lá o carbono. Baseia-se no gás carbônico, a incorporação na atmosfera do carbono na atmosfera é feita pelos vegetais, né, através da absorção do gás carbônico, né, e esses mesmos vegetais, eles removem o gás carbônico da atmosfera, é chamado de sequestro de gás carbônico, tá? E, obviamente, os aquáticos, eles removem o gás carbônico que está lá dissolvido na água. Aqui, o interessante é a gente acompanhar o ciclo do carbono, mas é importante a gente lembrar da fotossíntese, né? Olha lá, o gás carbônico ele está entrando no vegetal no processo de fotossíntese, cujo processo vai eliminar o gás oxigênio. A absorção, a formação, né, de glicose. Absorção não, formação. Olha o carbono aqui, ó. Esse carbono que estava no gás carbônico, ele passa a fazer parte da molécula de glicose. Então é sempre bom lembrar do conceito aí de fotossíntese, né, desse fenômeno tão importante na biologia. Já o ciclo do carbono propriamente dito, ele vai estar em consonância aí com o do oxigênio também. Então, o que vocês vão atentar no estudo de vocês? Primeiro, a assimilação do gás carbônico através do processo de fotossíntese. Segundo, quais caminhos esse gás carbônico tem, né? Então, primeiro, ele pode virar um combustível fóssil, que é o petróleo, né? O que a gente mais conhece aí, que através dos anos é formado pela decomposição de organismos, pressão e tudo mais, se forma o petróleo. Na decomposição, que os micro-organismos vão pegar a matéria orgânica e vão devolver o gás carbônico para o ambiente, e através do processo de respiração, né? Onde vai entrar lá o oxigênio, a gente manda esse oxigênio para as nossas células, faz a respiração celular, e nesse processo de respiração acaba eliminando o gás carbônico, que volta para o ambiente terrestre. Outra parte, a queima desses combustíveis fósseis através das indústrias, carros e tudo mais, que também emite bastante quantidade de gás carbônico. Olha só a importância dos vegetais, né? Só os vegetais conseguem, vegetais, algas, organismos fotossintetizantes, que conseguem sequestrar esse carbono. Por isso que a gente tem um problema de poluição muito grave, tá? Então, se atentem sempre aos caminhos que o carbono está fazendo ao longo do ciclo, tá certo? Olha só nesse slide, né? Então, a gente tem organismos autótrofos ou autotróficos produzindo seu alimento. Está aqui. Uma dificuldade para fazer a seta, mas a gente consegue, né? A gente vai treinando aí. Depois desse alimento pronto, tanto organismos que produzem esse alimento ou não, eles podem fazer dois processos para quebrar essa glicose produzida. Ou ele vai fazer a respiração celular, né? Que é essa aqui do lado esquerdo, que vocês estão olhando aí, ou seja, a produção de ATP, que é o nome químico para a energia, é alta, ou alguns organismos vão fazer a fermentação, que é desse lado esquerdo aqui, só produz 2 moléculas de ATP. Ou seja, a fermentação é um processo simples, né? Uma quebra de glicose simples, que produz pouca quantidade de energia, ainda assim alguns organismos também o fazem, né? Nós também fazemos fermentação lática de vez em quando, mas só que nós vamos ter um problema de cãibra no músculo, né? Faltou oxigênio, a gente vai ter a cãibra, porque foi produzido um ácido
no nosso músculo lá que trava o músculo. Aqui tem um pouco mais detalhado, né? Então, observem aí. Glicose produzida através do processo de fotossíntese ou quimiossíntese. Aí a gente tem o processo que está em azul claro, o processo que está em roxo, lilás, sei lá que cor que é essa, né? Anaerobiose, um processo que não utiliza oxigênio, portanto é a fermentação. E nessa fermentação, geralmente se produz etanol, que é álcool, e se libera calor. E também está liberando gás carbônico. Olha o ciclo que a gente está vendo aí do carbono, né? Olha ele aqui. Então, a fermentação, um processo simples de quebra da glicose. E depois a gente tem outros organismos vão fazer a respiração aeróbia, né? Vai ter a liberação de gás carbônico também, que é o caso que a gente faz na nossa respiração celular, liberação de água também, e uma produção alta de ATP, de energia, tá? Mais um esqueminha aí para vocês completarem, o número 1, 2, 3, 4 e 5 aí. Então, voltem nos slides ou peguem o seu material de consulta aí, que está lá disponível para vocês, e complete aí mentalmente, ou faça esse esquema no caderno, do jeito que você achar melhor para você estudar. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, o número 1, qual fenômeno que seria esse? O gás carbônico está saindo da atmosfera e sendo incorporado ou assimilado pelos vegetais. Portanto, o número 1 é o processo de fotossíntese. Façam os outros aí, tentem ver quais são os processos aí, 2, 3, 4 e 5. Boa sorte. Aqui estão 4 processos, na verdade 5, né? Porque tem respiração e fermentação. Então, no caderno de vocês, aí no seu material de anotação, peguem esses processos aqui, escrevam o significado deles, tá? Para ficar muito gravado aí na mente de vocês, porque eles são importantes para vocês entenderem não só o ciclo do carbono e do oxigênio que estão interligados aí, mas todos os ciclos. É importante saber esses processos aí. Lembra o que é fotossíntese, o que é respiração, o que é fermentação. Esses conceitos básicos é importante vocês saberem, tá? Então anotem aí, pesquisem o que significa e escrevam. Primeiro, obviamente, como sempre falo para vocês, com as próprias palavras, depois vão lá e tenta ver se está certo. Vão pesquisar. Arrumem se estiver errado. Se não tiver certo, se não tiver errado, parabéns, você acertou, ótimo. Olha aí o ser humano participando, né, de um modo triste, né, no ciclo do carbono. Primeiro, remoção de plantas, né, desmatamento, tal. Aquilo que sequestra o carbono a gente tira, ou seja, a quantidade de gás carbônico que é tóxico para a gente, ela acaba aumentando no planeta, índice de poluição muito grande. Outra coisa, adição de grande quantidade de gás carbônico por meio de queima de combustíveis fósseis e madeiras. Percebam isso aqui. Aquilo que a natureza demorou milhares de anos para guardar nela, um fóssil, no petróleo que for, a gente, em um curto período, estamos devolvendo todo esse gás carbônico para a atmosfera. O planeta não dá conta. Por isso que a gente tem altos índices de poluição aí, que é esse carbono sendo devolvido desenfreadamente para a atmosfera. Um grande problema mundial. Excesso de dióxido de carbono ou de gás carbônico na atmosfera aumenta a temperatura da Terra e a gente tem o aquecimento global, outro problema gravíssimo, né? Para quem não sabe o que é aquecimento global, é bom fazer uma pesquisa aí para lembrar desse conceito também, já bastante estudado por vocês. Acho que eu vou fazer um tópico lá no fórum, hein? Quero saber aí quem está louco para voltar para a escola. Acho que é todo mundo, hein? Estão tudo preso dentro de casa, eu espero, né? Então, o momento de voltar para as aulas vai chegar. Não sei se é breve ou não, mas ele vai chegar. No mesmo modelo? Bem provável que não, nós vamos demorar, mas vai passar, a gente vai se adaptar a esse momento tão difícil aí. E aí chegamos no ciclo do nitrogênio. Esse ciclo parece complicado de início, mas depois vocês vão ver assim, o ciclo do nitrogênio, bactéria, 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 bactéria. É sempre bactéria que está fazendo parte dele, né?
claro que diferentes bactérias. E aí elas transformam esse nitrogênio em vários outros compostos, né? Nitrito, nitrato, amônia. Então, talvez seja um pouquinho difícil de entender esses nomes aí, por não estar acostumado, mas essas são sempre as bactérias, a importância aí desse ciclo, né? Primeiro, nitrogênio, maior quantidade desse gás no ar atmosférico, né? Então a gente tem quase 80% aí do ar que a gente respira, que existe na atmosfera, é de nitrogênio. A gente não consegue absorver nitrogênio pela respiração, a gente só absorve nitrogênio através da alimentação, tá? As cargas elétricas podem transformar e converter o nitrogênio em outros compostos úteis, né? E diferentes tipos de bactérias que vão fazer a transformação desse nitrogênio no ambiente. E aí chegamos ao caso do nitrogênio. Então a gente vai começar a analisar esse ciclo aqui, que parece que tem um monte de nome e tal, mas ele é bem simplesinho, né? Então a gente começa com o nitrogênio lá na atmosfera. Ó. Percebam que a gente tem esse gás em abundância na atmosfera. Como que ele vem para o solo, como ele vem para o ambiente terrestre, como ele passa pelos organismos, né? Então, primeiro, temos bactérias fixadoras. Ó, falei para vocês de sempre bactérias, bactérias, bactérias. Essas bactérias são capazes de captar, elas ficam lá presas, ó, às raízes de leguminosas, e elas conseguem captar esse nitrogênio atmosférico. Então elas vivem numa relação muito bacana com as plantas. As plantas ajudam elas e as bactérias ajudam as plantas na incorporação do nitrogênio, tá? Claro que através de uma transformação onde ele vai ser chamado de amônia. O N2 vai sofrer um processo através de bactérias chamado de amonificação. Ele vai se transformar em NH4+. Tá? É um cátion aí, né? Vocês já devem ter estudado em química. A amônia, por sua vez, ela pode seguir um caminho chamado de nitrificação, que é formado, obviamente, que é feito através de bactérias nitrificantes. Essas bactérias nitrificantes transformam amônia em nitrito. Olha lá, NO2. É um processo de quimiossíntese aqui. Depois, outras bactérias nitrificantes, vocês vão estudar lá o nome delas, lá no material teórico, elas vão transformar nitrito em nitrato. Não consegui fazer uma seta aqui, agora consegui. Nitrato. Esse nitrato, ele é absorvido pelas plantas, olha lá, um processo de assimilação. Quando se decompõe, fungos e bactérias devolvem essa amônia para o ambiente, ou na nossa urina, por exemplo, que tem lá compostos nitrogenados, e aí segue esse caminho de volta. O nitrato pode ter um outro caminho também. Ele pode achar outras bactérias, chamadas de bactérias denitrificantes ou desnitrificantes, que vão fazer com que o nitrogênio volte para a atmosfera. Então, nitrogênio atmosférico, amônia, nitrito, nitrato. É incorporado pelos vegetais e os animais através da alimentação. Vegetais e animais, quando morrem ou quando eliminam, no caso os animais, eliminam urina e tal, volta em amônia, nitrito, nitrato. Se ele não for assimilado, ele vai ser decomposto por bactérias desnitrificantes e volta a ir para a atmosfera e volta a ser nitrogênio gasoso, tá? Claro, muito rapidamente eu falei aqui, mas vocês têm o material de consulta. Então, quando vocês ficarem confusos lá, de ficar olhando o ciclo, está confuso, o ciclo do nitrogênio ele é muito complexo, tal, tem muito nome, muita informação, vocês olhem aqui. Os conceitos que vocês precisam saber está nesse slide aí. Como que acontece a fixação do nitrogênio, o que é nitrificação, o que é amonificação, o que é a assimilação, que é como vai passar para os seres vivos, né? E a denitrificação, como acontece, tá? Então, é isso que vocês precisam saber desse ciclo. Ó, coloquei aqui um outro ciclo do nitrogênio, na verdade é o mesmo ciclo, só com outro esquema, né? Então, a gente tem, olha lá, nitrogênio atmosférico. Opa,
Se eu tenho nitrogênio atmosférico, ele vai passar primeiro por um processo de amonificação, formou amônia, depois processo de nitrificação, formou nitrito, depois nitrato. A nitrificação pode ocorrer depois da denitrificação também, ou a denitrificação vai acontecer devolvendo o nitrogênio para a atmosfera. Amônia e nitrato são absorvidos pelos organismos vivos. O nitrito não é absorvido de jeito nenhum. Só amônia e nitrato. Nitrito não é absorvido pelos organismos vivos, certo? Outro esqueminha aí para vocês identificarem e ver se vocês conseguiram absorver ou assimilar, né, o ciclo do nitrogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Os nomezinhos aí. Vocês, no estudo de vocês tentam identificar quais são essas estruturas, tá? Voltem lá nos ciclos, estudem o material que está disponível para vocês, assistam mais videoaulas, consultem mais materiais, né? O estudo é de vocês. E qualquer dúvida que tiver, nós vamos lá para o fórum e a gente esclarece todas elas. Os efeitos da atividade humana, adição de grande quantidade de óxido nítrico na atmosfera, isso pode causar a chuva ácida, né? Quando eu tenho esse elemento em quantidade muito alta na atmosfera. Contaminação por nitrato derivado de fertilizantes, não sei se vocês conhecem, o NPK, né? Está lá o nitrato, né? Então, isso em quantidade muito grande, isso pode acarretar problemas também. E liberação de nitrogênio pela destruição de vegetação nativa. Sempre o desmatamento atrapalhando todos os ciclos biogeoquímicos, né? Então, quem fala assim, na natureza, a frescura de ecologista, ficar falando de desmatamento e tal, quando você vai para a ciência, você estuda isso, você vê todos os problemas que pode causar. Às vezes em menos quantidade, às vezes em maior gravidade, mas isso pode acontecer de alguma forma. Momento autoajuda. Então, lembrando a todos vocês, anotem os estudos de vocês, peguem o caderno de vocês, tem que estar anotado. Após a gente retornar às aulas, eu vou olhar o caderno de vocês e quero saber o que vocês anotaram aí de conceito, de conteúdo, o que vocês aprenderam, né? Então, é importante ter o registro no caderno também. Então, separar um horário de estudo, né? Quando vocês conseguirem, organizar o estudo de vocês e anotar, deixar registrado. Olha, fiz isso, fiz aquilo outro, tal. Isso é importantíssimo, né? E não esqueçam de seguir a carta de navegação, porque está lá escrito como vocês vão ser avaliados também. Então, eu estou mandando um link de um questionário e esse questionário vale nota. Então, cuidado para não fazerem burrice aí, né? Faça a coisa certinha aí, do jeito certo. Bom, o tempo aqui de narração já está muito grande, né? Então eu vou passar rapidinho pelo ciclo do cálcio, só para vocês entenderem o que acompanha outros elementos químicos também, né? Esses elementos químicos, além do que nós já estudamos, eles vão fazer parte da constituição de rochas lá. Então, geralmente a água, rochas sedimentares, né? Essas rochas vão sendo degradadas por lixiviação, que nós já aprendemos lá no começo. Elas são arrastadas e depois elas vão ser incorporadas pelos organismos vivos, né? Depois, na decomposição, ela volta para o ambiente. Então, passando rapidinho aí, depois vocês estudem com mais detalhes o ciclo do cálcio e outro ciclo de outros elementos químicos, que é bem simplesinho aí, seguem esse ciclo bem simples, tá certo? Qualquer dúvida, o fórum lá vai ajudar vocês a compreenderem melhor. A mesma coisa o ciclo do fósforo, né? Então, esse ciclo aqui está bem detalhado, então não tem o que errar. Caso vocês tenham alguma dúvida, levem para o fórum que a gente discute lá. Ciclo do cálcio, do fósforo, são ciclos mais simples, dificilmente é cobrado isso em vestibulares e tal, mas é importante saber. Então, deem uma olhada, consulte o material teórico que vocês têm lá para consulta, que está lá no Moodle, e vocês vão compreender
bem facinho. E qualquer dúvida, a gente tira lá no fórum, no chat que a gente criar, tá certo? Valeu! Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, uma passagem muito rápida nesses slides aqui, só para vocês não ficarem vendo o slide e ficarem perdidos. Em cada slide eu falei para vocês se atentarem com o que vocês precisam saber e que precisa estudar mais, obviamente, com os outros recursos que eu estou disponibilizando. Quando vocês tiverem alguma dúvida assim, o que eu preciso saber do ciclo do nitrogênio, volte aí na parte do ciclo do nitrogênio e veja que eu estou falando de que vocês precisam entender. Por exemplo, a assimilação do nitrogênio, a amonificação, nitrificação, a assimilação pelos organismos. Então, vocês vão compreendendo através desse slide o que vocês precisam efetivamente estudar e compreender, tá certo? Espero vocês lá no fórum. Não deixem de tirar dúvidas, porque eu estou disponível lá para vocês, tá certo? Beijo do gordo, até mais, até o próximo módulo e tchau!